Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje na minha segunda análise, dessa vez não é uma resenha, porque não tem como a gente fazer resenha de clássico, né? Como é que eu vou falar mal de um clássico? Não vou. Eu tenho moral pra falar mal do clássico? Não tenho. Se eu quiser falar mal do clássico, eu vou ter que escrever um clássico, isso é muito difícil, então eu vou fazer apenas uma análise pra você que tem preguiça de ler um livrinho de 100 páginas. Gente, pelo amor de Deus, né? Para com essa preguiça, o livro tem nem 200 páginas, coitado, e vocês aí com preguiça de ler pra fazer vestibular. Pelo amor de Deus. Mas, já que você está aqui, assumo eu que você não tá afim de ler, ou então você tá querendo ler, mas tá querendo entender um pouco porque você é meio lerdo e não entendeu direito. Então hoje eu vou falar sobre o clássico que estreou o realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não tem vinheta, infelizmente. Gostaria que tivesse uma vinheta. Não sei se sou capaz de fazer, talvez um dia, quem sabe. Enfim, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse clássico de Machado de Assis. Esse livro incrível que eu fui obrigada a ler pelo meu professor esse ano, mas eu gostei muito de ler e vou falar. Não, pelo meu professor não, pela minha professora de literatura. Então, esse livro aqui ele foi publicado em... não sei quando. Sou péssima com data. 1881. E ele estreou, inaugurou o realismo no Brasil. Só um segundo, vou ter que recusar uma chamada aqui. Pronto, depois eu ligo de volta. Esse livro estreou o realismo no Brasil. Antes dele existia um livro que era realista, que tinha características realistas, que era Memórias de um Sargento de Milícias, eu acho, eu não lembro se exatamente esse nome, mas é algo assim. Só que ele foi publicado durante a época do romantismo, então ele é realista, mas não é realista, então fica tipo... Mas esse aqui foi o que estreou. E também estreou o modelo machadiano de escrever que todos nós amamos. Eu vou falar um pouco sobre a história, mas o principal desse livro não é a história, e sim as características dele, que são muito marcantes e que são presentes em todos os livros do Machado, realistas. Enfim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa com um narrador morto. O narrador dele é o Brás Cubas e ele morreu. Por isso, Memórias Póstumas, ele está escrevendo após a sua morte. Ele morreu e ele decide começar a escrever sobre a vida dele depois de morto. Ele, inclusive, fala que ele não é um autor defunto, porque o autor defunto, isso é muito importante porque pode ser que perguntem isso no vestibular. O autor defunto, ele é aquele que escreve o livro, morre e depois que ele morreu o livro dele é publicado. Um defunto autor é aquele que escreve o livro depois de morto. E esse é o Brás Cubas. Ele é um defunto autor e ele decidiu escrever seu livro contando as suas memórias. A primeira coisa que ele conta pra gente é sobre a morte dele. Ele fala que ele morreu em um dia, ele teve uma ideia muito brilhante de criar um emplasto Brás Cubas para acabar com todos os hipocondríacos. Ou não para matar os hipocondríacos, né, mas para acabar com a hipocondria dos hipocondríacos. Ou seja, quem é hipocondríaco, após tomar um emplasto Brás Cubas, não vai ser mais. Esse era o plano dele. Era tipo um negócio pra curar todas as doenças do mundo. E ele falou assim, vai dar certo esse meu negócio, vou conseguir criar esse meu emplasto. Enfim, teve essa ideia no auge de seus 60 e poucos anos, ele fala no livro exatamente, 64 eu acho, ele fala aqui na primeira página. 64 anos ele tinha, padeceu às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Ou seja, morreu, coitado, mas assim, calma. Vamos agora explicar como que ele morreu. Ele quis criar o emplasto dele, beleza. Aí um dia ele tava lá de boa, não sei o que lá, e pegou uma friagem, ficou gripado, não tomou remédio, tomou o emplasto dele. O emplasto dele claramente não fazia nenhum efeito e ele morreu de uma pneumonia. Nossa, que morte bosta, né? Coitado. Morreu, gente. Acontece, como nada... A gente vai ver, como nada na vida do Brás Cubas, a morte dele também não foi nada. Assim, a vida dele é uma vida muito sem graça. É basicamente isso. Você pensa assim, então, tipo, por que eu vou ler esse livro se o livro é sobre a vida dele e se a vida dele é sem graça? Porque é um livro bom. Você vai ler por causa disso. E porque o seu vestibular te cobra. É por isso que você lê, não é porque você quer. Quer dizer, você pode querer ler, mas não é o motivo principal. Mas se você quiser ler também, gente, assim,
Ele passa rápido, é um livro gostoso. Talvez no começo, se você não estiver acostumado com uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas não tanto, ou então, tipo, com uma leitura um pouco arrastada, parece que não vai levar a lugar nenhum, você talvez não goste. Mas vou pra você. Em pouco tempo você vai se acostumar com a escrita do Machado, porque a escrita dele, ao contrário de José de Alencar, por exemplo, que era romantista, não é uma escrita difícil, tá bom? A escrita do Machado é muito simples, ok? O Machado tem uma escrita muito simples. Então você se acostuma muito rápido com ela, ok? Beleza. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Brás Cubas, ok? Ele que narra. E aqui o Machado já estreia um dos seus grandes atributos que deixou conhecido e inaugurou um novo tipo de escrita. Eu não vou dizer pra você que ele foi o primeiro escritor a usar essa característica, mas com certeza ele foi um dos primeiros e foi aquele que trouxe isso pra todo mundo. Que todo mundo olhou e falou, cara, isso é legal, vou começar a fazer isso. Até porque, se eu não me engano, em Sargento de Milícias lá também tinha isso, só que não foi um livro tão famoso. E aqui no Memórias Póstumas a gente vai observar essa característica também com muito mais relevância e com muito mais força, que é a quebra da quarta parede. Pra você que não sabe o que é isso, diálogo com o leitor. Nesse livro, o Machado, ele vai falar com o leitor. O Machado não, gente, pelo amor de Deus, o Brás Cubas, tá? O narrador, o Brás Cubas. Machado é o autor, Brás Cubas é o narrador. É diferente. Quem fala com a gente não é o Machado, tá? Esquece o Machado. Quem fala com a gente é o Brás Cubas, beleza? O Brás Cubas é o narrador e ele vai conversar com o leitor. Em vários momentos ele conversa com o leitor. Tem um momento, inclusive, que ele xinga o leitor e fala assim, leitor, você é um inútil, não sei o que lá. Gente, eu fiquei impactada com tamanha arrogância. Me lembrou questões políticas. Tamanho abuso. Olha só que homem abusado. O Brás Cubas era meio abusado, mas eu gosto dele, ele é legal. Não tanto, mas ele é. Enfim, ele conversa com o leitor. E outra coisa muito importante que ele faz, vão te perguntar no vestibular, ok? Então lembra disso. Pelo amor de Deus, lembra que ele quebra a quarta parede, beleza? Lembra disso. Lembra também que ele faz uso da metalinguagem, ou seja, escrevendo, ele fala sobre o processo de escrita. Dentro do livro, ele fala sobre escrever o livro, beleza? Ele faz muita metalinguagem, quando o canal fala sobre o próprio canal, é isso. Ele faz muito isso, no começo do livro ele faz isso, e em alguns momentos ele também faz isso. Ok? Então lembre-se disso, ele vai sempre fazer muito uso da metalinguagem. Ele vai falar sobre o processo de escrita dentro do livro, ok? O que mais que o Machado faz que você precisa saber, pelo amor de Deus, pra você conseguir pelo menos tentar acertar a questão no vestibular? Ele também faz muito uso da intertextualidade. Em vários momentos ele vai mencionar obras e autores que você, se você souber, claro, vai trazer uma experiência muito mais enriquecedora. Mas não tem problema não saber. Agora, é interessante você saber que o Machado era um homem estudado. Ele leu as obras de Shakespeare, de Camões, de Homero. Ele sabia tudo e aqui ele faz referência a isso, ok? Ele faz muita referência também a livros da época, clássicos. Ele fala sobre esses livros, faz comparações, analogias com a sua própria história, usando esses livros, intertextualidade. Beleza? Outra coisa que ele faz, ele se utiliza do tempo psicológico. O que é tempo psicológico? Primeiro vamos entender a diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que segue uma linha linear. Ele vai contando e narrando a história. Começa com o começo, aí parte para o desenvolvimento, o meio, tudo bonitinho, termina no final. Ok? Isso é um tempo cronológico. Não necessariamente conta cada segundo, pode ter um lag de 2 semanas, mas no geral ele vai comentar bonitinho, começar com o começo e terminar com o final, e no meio ele vai manter uma linearidade do tempo. Isso é tempo cronológico. O Machado, ele usa tempo cronológico sim, ok? Ele faz uso do tempo cronológico, mas ele também faz uso do tempo psicológico. E o que é o tempo psicológico? É aquele que não necessariamente precisa de uma linearidade. No tempo psicológico você tem flashbacks e flash forwards.
Flashback é quando você volta pro passado, flash forward é quando você vai pro futuro, e também digressões. Digressões também são muito, muito importantes para compreender a escrita do Machado, gente, e lembra disso, porque com certeza, se tiver alguma questão, não necessariamente sobre Memórias Póstumas, mas sobre Machado de Assis, vai te pedir sobre as digressões e sobre os flashbacks, sobre o tempo psicológico, ok? O que são digressões? Ele tá contando uma coisa que tá acontecendo e aí do nada ele para e mete uma reflexão lá no meio. Então tem um momento em que ele tá contando, por exemplo, eu não vou dizer que é spoiler porque esse livro tem 200 anos quase. 200 é um pouco de exagero, ele tem uns 120 anos. Tem um momento em que ele tá falando lá sobre uma menina que ele tá flertando, tal, que ele gosta dela, a Eugênia, mas ela é coxa, ou seja, ela é aleijada, ela é manca, ok? Ela é filha da Eusébia, uma menina uma mulher que teve um caso muito tempo atrás com um cara e depois o cara acho que morreu, eu não lembro exatamente. A história do livro, vou comentar com vocês rapidinho, a história do livro não é o mais importante, ok? Não é a história o mais importante, não é o enredo, é a forma do livro. É mais importante do que a história, ok? Mas eu vou comentar um pouco sobre a história. Não vou comentar sobre cada detalhe, porque eu não vou lembrar, eu já li esse livro há uns 2 meses e eu não li de novo porque eu tô com preguiça. Tava lendo outro livro, inclusive vou mostrar aqui pra vocês, do meu lado. Esse aqui é o que eu tô lendo, tá bom? Se ele for bom, eu vou fazer uma resenha dele também. Se não for também, porque aí pelo menos eu vou ter algo pra falar mal. Mas enfim, voltando pro Machado. Ele tava lá, tava querendo ficar com a Eusébia. Não, com a Eugênia. A Eusébia é mãe da Eugênia. Tava querendo ficar com a Eugênia, só que ele descobriu que ela era coxa. E aí ele falou, por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Não podia ficar com ela, porque era um tabu enorme naquela época você ser coxa, aparentemente. Né? Fazer o quê, gente? 1800 e bolinha, né? Vamos tentar entender. E aí, ele tava contando isso, aí do nada ele faz uma reflexão sobre um negócio lá, uma borboleta, não lembro o que era, um bicho, uma borboleta preta, meio estranho. Mas tem a ver com a história, ok? Aqui eu não sei dizer pra vocês se todas as digressões têm a ver com a história, não sei dizer, mas aqui no Machado tem, e você consegue construir uma relação entre a reflexão dele, que ele faz dentro da digressão, e a história que ele tá contando, ok? Então, do tempo do Machado é isso. Ele também faz uso do tempo cronológico. Apesar dele começar a história contando a morte dele, ele começa falando da morte. Isso é uma quebra na linearidade do tempo. Ao invés de começar pelo nascimento, ele começa com a morte. Só que depois de contar sobre a morte dele, ele volta pro nascimento. E a partir daí ele começa o tempo cronológico, com algumas quebras, que são as digressões, que aí é tempo psicológico, ok? É basicamente isso sobre o tempo de Machado. Essas acho que são as principais características dessa obra que você precisa saber. Também precisa saber que o Machado ele faz uso de muita ironia, ok? Ele é muito irônico, em alguns momentos você nem consegue perceber porque é muito sutil. Ele não deixa escancarado que ele tá zoando com a cara do personagem. É muito sutil, então você tem que pegar na minúcia, você tem que, sabe, você que realmente tá dentro da história. Se você não estiver dentro, você vai deixar passar e aí já lascou, né? Você precisa tá dentro da história, tá prestando atenção em cada detalhe pra você conseguir pegar essa ironia, porque em alguns momentos ela é muito sutil. Em outros não tanto, mas em alguns momentos é realmente muito sutil e ele faz muito o uso da ironia, beleza? Esse livro ele vai contar a história de um cara que nasceu rico. O Brás Cubas ele nasceu rico, o pai dele era rico e quando ele era criança ele era uma peste, muito, muito chato, uma criança péssima, só que ele sempre foi muito mimado pelos pais. E aí ele se apaixona, quando ele fica um pouco mais velho, ele se apaixona pela Marcela, e a Marcela é uma prostituta, e isso provavelmente é uma das histórias do livro mais importantes, sobre a Marcela. A Marcela é uma prostituta, só que ela fala pra ele que ela ama ele. Ele acha que ela ama ele acredita nisso, só que ao mesmo tempo ele vive comprando presentes pra ela, ele gasta muito dinheiro com ela, porque ele tem medo que ela pare de ficar com ele, porque ele ama ela, ele pensa que ama ela, e ela fala assim, não, você não precisa me dar presentes, eu te amo também, piriri parará, nananã. E aí ele tipo, gasta muito dinheiro, ele não consegue continuar dando presente pra ela, e aí
ela para de amar ele assim, ó, do nada, parou de amar ele. Ai, nossa, que coincidência, o amor acabou junto com o dinheiro. Coincidência, né? O Machado percebe isso. E aí, do momento que a gente tem uma das frases mais perfeitas pra mim, que é, ele fala bem assim, Marcela amou-me durante 5 meses e 11 contos de réis. O Machado é muito legal, gente. A escrita dele é muito divertida. Principalmente nesse livro. Eu acho a escrita dele muito divertida. Enfim, você aí percebe que a Marcela, na verdade, ela gostou do Brás Cubas simplesmente por causa do dinheiro. Porque ela era uma prostituta. Ok? Então, tenham isso em mente. A Marcela é uma prostituta pela qual o Machado se apaixonou quando ele era mais jovem. E aí, depois, o pai dele descobriu, ele queria fugir junto com a Marcela. Só que aí o pai dele falou, não, Nanina, não. Vai pra Portugal. Foi pra Portugal estudar em uma universidade em Portugal. Fez um curso da época, sei lá, acho que Direito. Não sei exatamente que curso que foi. Ele fala assim, minha faculdade foi inútil, eu não aprendi porcaria nenhuma. Só vim aqui pra pegar o diploma. Só peguei o diploma, não aprendi nada. Volta pra lá e assim, você vai perceber ao longo da história do Machado que o pai dele sempre teve muita fé no sucesso dele. O pai dele acreditava que ele ia ser assim, um político exímio, reconhecido, que ia mudar o Brasil. Perdão. E porque, tipo, eu sempre achava que ele era muito promissor, ok? E ele acreditava nisso também, que ele era promissor. Então ele não se esforçava. Ele nunca se esforçou na vida dele pra fazer nada. E ele queria que as coisas acontecessem com ele. Abusado, sim, muito abusado. Ele tá se achando muito, hein? Você percebe em um momento, inclusive, que o pai do Machado... Gente, perdão. Se em algum momento eu falar pai do Machado, o Machado se apaixonou por... Eu tô falando do Brás Cubas, tá? Não é o Machado. O Machado é o autor. Brás Cubas, ok? Brás Cubas. Me confundo, tenho problemas, mas é o Brás Cubas. Beleza? O pai do Brás Cubas, ele faz um acordo com o pai da Virgília, pro Machado se casar com a Virgília e ao mesmo tempo pegar um emprego lá no, sei lá, no negócio, a câmara, sei lá o que é, a gente não entende disso. Faz um acordo, só que aí o pai da Virgília encontra um cara melhor, o Lobo Neves. E aí a Virgília se casa com o Lobo Neves e o Machado perde o emprego e a mulher. E aí o pai do Machado... Gente, não é o Machado, é o Brás Cubas, pelo amor de Deus, é o Brás Cubas, tá? O Brás Cubas perde a mulher, perde o emprego e em seguida perde o pai, porque o pai dele morre de desgosto. O pai dele falou, não acredito que eu vou ver o meu filho fracassar assim. Morreu de desgosto, gente, coitado, né? Fiquei com dó do pai do Brás Cubas. Fiquei com dó mesmo, tadinho. Apesar de mimar muito o filho, parecia ser um homem legal, né? Enfim. E aí, depois de muito tempo, o Brás Cubas, ele se apaixona pela Virgília de novo. Ele se torna amigo do Lobo Neves e se apaixona pela esposa do Lobo Neves. Sendo que muito tempo atrás ele poderia ter se casado com ela, só que na época ele não se interessava por ela. E agora ele se interessa. E eles viram amantes. E basicamente, durante o livro inteiro praticamente eles são amantes. Eles fazem um monte de coisas, dão voltas e voltas pra ficar juntos, eles se amam. Só que aí em algum momento eles se afastam quando eles são um pouco mais velhos. Depois o Lobo Neves até morre, coitado. Ele desconfiava, o Lobo Neves desconfiava, todo mundo desconfiava que o Machado e a Virgília eram amantes, tá? Mas ninguém nunca teve a confirmação, primeiro. E o Lobo Neves não queria causar nenhum escândalo, porque ele era político, ok? Então assim, sobre o Machado... Brás Cubas, não Machado, desculpa. Sobre o Brás Cubas e a Virgília, é praticamente isso. Inclusive, ele fala no começo do livro sobre a Virgília, que ela foi o amor da vida dele, mas que na hora da morte dele ele não sentia praticamente nada por ela. É a vida. Então tá, até o momento temos alguns personagens importantes pra história. Marcela é importante, Virgília, muito importante, Lobo Neves é importante, pai do Machado, do Brás Cubas, pai dele é importante. Tem também uma moça que ela aluga casa, ela cuida da casa em que o Brás Cubas e a Virgília se encontram. Dona Plácida, eu acho que é o nome dela. Eu vou confirmar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não quero mentir pra vocês. Dona Plácida.
ok? Ela é, tipo, ela era uma mulher muito religiosa e no começo ela não gostava daquilo porque ela tava sendo cúmplice de um adultério. Só que aí com o tempo, tipo, o Brás Cubas trata ela bem, a Virgília trata ela bem e eles ajudam ela e ela se torna confidente deles, ok? Outro personagem muito importante, tem um livro próprio e eu quero muito que vocês lembrem disso, Quincas Borba. Com certeza você já ouviu esse nome. É uma da tríade machadiana, é um dos mais importantes. Nós temos Dom Casmurro, nós temos Memórias Póstumas, nós temos Quincas Borba. Ele aparece aqui, Quincas Borba. Quem é Quincas Borba, você deve estar se perguntando. Ah, um adendo. Isso também tem a ver com a intertextualidade machadiana. Ele faz intertextualidade com a sua própria obra. Gente, olha, que legal. Imagina você fazer uns livros tão bons que você faz intertextualidade com o seu próprio livro. Meu sonho, enfim. Quem é Quincas Borba? O Machado conhece ele na infância, eles são amigos de infância. E o Quincas Borba sempre foi um menino muito inteligente, um menino muito que se destacava. Assim, se o Machado era promissor, o Quincas Borba era muito mais promissor que ele. Inclusive, o próprio Machado reconhecia o quão promissor era o Quincas Borba e quão ele ia se tornar um homem provavelmente muito bem sucedido. Conforme o Machado cresce, ele e o Quincas Borba se afastam. Gente, não é o Machado, é o Brás Cubas, pelo amor de Deus. Eu tenho problemas, é o Brás Cubas, ok? Conforme o Brás Cubas cresce, ele e o Quincas Borba se afastam. E aí um dia ele tá lá andando na rua de boa, não lembro o que aconteceu, se ele tava se encontrando com a Virgília, sei lá. Ele encontra o Quincas Borba. E o Quincas Borba virou um mendigo, um pedinte de rua, que inclusive rouba o relógio dele. Olha que abusado, dá um abraço nele e rouba o relógio dele. Safado. Brás Cubas fica tipo, tá, não me importa tanto com o meu relógio assim. Mas ficou tipo, nossa, olha o que aconteceu, a decadência do ser humano. O cara era super promissor e virou um pedinte de rua, coitado. Depois de algum tempo, o Machado recebe uma carta do Quincas Borba e um relógio que ele mandou pra ele. O Quincas Borba fala que recebeu uma herança, tá devolvendo o relógio, pede desculpa por ter roubado o relógio do amigo. E fala que ele ganhou uma herança de um tio, eu acho, se eu não me engano, tá rico agora e ele tem uma nova filosofia, o humanitismo. Nesse livro aqui, o humanitismo não é tão importante assim, mas no livro do Quincas Borba é. Eu não li o livro do Quincas Borba e não pretendo ler, mas quem sabe se, sei lá, se por algum motivo vocês quiserem falar assim, leia o livro do Quincas Borba, fala sobre ele, eu tô com preguiça de ler. Aí eu leio e posso falar um pouco pra vocês. Mas o humanitismo, basicamente, ele fala que todos os seres humanos descenderam do corpo de uma divindade, tipo, um ser humano primitivo lá, tipo, todo fodão, que é o Humanitas. E aí cada ser humano descendeu de uma parte desse Humanitas. E aí os mais fortes, é claro, tipo, descendendo das melhores partes, são mais fortes. E ele tem uma teoria muito parecida com a seleção natural, que fala, tipo, que os mais fortes merecem vencer. Inclusive, ele conta uma história, eu não sei se está nesse livro, eu acho que não, eu acho que está no livro do Quincas Borba, mas como a minha professora falou, eu vou aproveitar e contar pra vocês. No humanitismo, ele dá um exemplo assim, por exemplo, você tem dois grupos de homens que estão... e um saco de batatas, dois grupos de homens e um saco de batatas. E os homens precisam decidir quem vai comer as batatas, duas tribos diferentes, porque eles precisam chegar até o topo de uma montanha. E se eles dividirem as batatas, eles não vão ter energia suficiente, todos vão morrer. Então, ou uma tribo fica com as batatas, ou a outra fica com as batatas. Aí eles têm que lutar. E o mais fraco, obviamente, vai perder, e o mais forte vai ganhar as batatas. Então, a frase do humanitismo que você provavelmente vai encontrar em algum vestibular é aquela: ao vencedor, as batatas. Ok? É tipo uma seleção natural mesmo. O mais forte ganha e os outros que se lasquem. E é muito interessante isso, porque tipo, você percebe que tanto em Quincas Borba como nesse grupo, eles não são os mais fortes, porque eles só se lascam. Isso é uma característica muito interessante desse livro. Porque lembra que eu falei que, tipo, o Machado, ele escreve de dentro da burguesia lá, do povo ricão, do povo nobre e tal. Ele era, tipo, filho de escravos, o Machado era filho de escravos, agora eu tô falando do Machado mesmo, não é do Brás Cubas, agora é do Machado. Ele era filho de escravos, era um homem negro, ele demorou pra conseguir se elevar ao nível da sociedade e tal. Mas ele escreve sempre, os personagens dele são ricos, são da aristocracia, são da burguesia, têm algum poder.
Nesse caso aqui não é diferente. Como eu falei, o Brás Cubas, ele nasceu rico e ele queria se tornar político, queria se tornar relevante, mas ao longo da vida dele, ele não fez porcaria nenhuma. Ele foi um Zé Ninguém. Ele não fez nada de relevante durante a vida dele. Ele não conseguiu se tornar um político relevante, ele não conseguiu ocupar um lugar no Senado que ele queria muito. Inclusive tem um capítulo que é muito bom. Eu vou falar também sobre os capítulos. Vou aproveitar esse gancho pra falar sobre os capítulos. Aí, agora quer ver que eu não vou achar o capítulo? Não vou achar, olha que ótimo. E enquanto eu procuro aqui, eu vou distrair vocês falando sobre alguma coisa aleatória. Esse livro é muito bom, leia. Se você não quiser ler, não tem problema, mas eu falo assim. Aqui, ó. De como não fui ministro do Estado, página 172. Gente, olha, esse capítulo eu ria. Vou mostrar pra vocês. Vai estar espelhado, mas vocês que lutem. De como não fui ministro do Estado. Ele não foi ministro. E aí, ele não escreveu nada. Ele brinca muito com isso, tá? O Machado, ele vai brincar muito com esse tipo de coisa. Com esses capítulos meio engraçadinhos. Tem um, inclusive, que é o encontro amoroso dele com a Virgília, que também é cheio de... É como se tivesse censurado o diálogo deles, porque eles estavam falando safadeza, né, gente? Não podia colocar uma safadeza explícita, colocou uma safadeza censurada. Não vou achar aqui também, mas é muito engraçado. Tipo, coloca assim, Brás Cubas, aí um monte de pontinhos, Virgília, um monte de pontinhos, exclamação, Brás Cubas, pontinhos, interrogação. Tipo, você não sabe o que eles falaram, mas você consegue perceber que eles estão falando safadeza. Tipo, o nome do capítulo acho que é Encontro, um negócio assim, encontro amoroso, algo assim. Então assim, o Machado, ele brinca bastante com isso, tá? Ele é um escritor muito inteligente. Ele brinca com várias coisas, não apenas com a questão da metalinguagem, com o tempo psicológico, com a intertextualidade, com a quebra da quarta parede. Ele também vai brincar com a construção dos próprios capítulos. Tem alguns capítulos que são muito curtinhos e você fica tipo, cara, por que esse capítulo tá aqui? Simplesmente tá. Tem importância narrativa? Tem importância narrativa. Nada aqui é feito sem pensar. Tudo que o Machado escreve tem importância dentro da história. Tipo, dentro do objetivo dele de narrar a história, ok? Tudo aqui é muito importante. Esse livro aqui é muito importante. E depois esse livro aqui escreveu Dom Casmurro. Dom Casmurro nunca li, mas ouvi dizer que não é tão engraçadinho quanto esse. Esse aqui é mais humorístico mesmo, ele é bem satírico, ele praticamente debocha. O Brás Cubas, como ele tá morto, ele debocha da própria existência. Ele fala assim, eu fui um Zé Ninguém, não fiz porcaria nenhuma na minha vida, só me dei mal. Inclusive tem um capítulo muito importante, que é o último capítulo, que é o das negativas. E eu vou ler pra você que não vai ler o livro, eu vou ler esse capítulo pra te ajudar. Se você vai ler o livro, eu recomendo que você não ouça, porque, né, talvez seja um spoilerzinho. Mas enfim, o capítulo das negativas. Ele é bem assim, ó. Entre a morte de Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O ocaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plasta, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve língua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Foda. Eu sei. Então, como... Tem uma hora, inclusive, que ele fala assim, cara, como eu tô morto, eu não tô nem aí. O que eu vou falar? Minha vida foi mesmo uma bosta. Não casei, não tive filhos, nunca trabalhei de verdade, nunca alcancei nenhum sonho, nem o pobre do emplasto lá que ele queria. Inclusive ele fala assim, sendo bem sincero, eu só queria esse emplasto pra ser famoso. Eu queria ajudar as pessoas um pouco, mas o principal motivo era, eu queria ter algo de relevante na minha vida. E ele não tem.
Nada que acontece na vida dele é relevante e a vida dele é muito sem graça e ele reconhece isso. E ele fala, inclusive, a minha vida foi uma negativa enorme, porque eu não fiz nada que eu queria, nada de importante aconteceu comigo. Só que ele fala que tem um pequeno saldo nessas verdadeiras negativas, que ele não teve filhos e ele não transmitiu a ninguém o legado da miséria dele. E assim termina o livro. E você se sente mal pelo Brás Cubas, vou ser muito séria, eu me senti mal pelo Brás Cubas. Não que ele tenha passado por um sofrimento muito grande durante a vida dele, não passou. É que a vida dele foi tão sem graça que você se sente mal, porque a vida dele foi muito irrelevante, até mesmo pra ele contando sobre a vida dele, você percebe que nada de muito interessante aconteceu, nada de muito importante. A coisa mais interessante talvez tenha acontecido foi ele ter se apaixonado pela Virgília, e mesmo assim eles não terminaram juntos, e enfim, a vida dele é meio sem graça mesmo. E a realidade, é isso que eu gosto na escrita do Machado, porque ele cria personagens muito reais, muito complexos aqui. Você tem um Brás Cubas que você lê, em alguns momentos ele é uma pessoa horrível, mas em outros momentos ele é uma pessoa ótima. E na maior parte do tempo ele é esse tom de cinza, nem preto nem branco, ele apenas é uma pessoa normal, sabe? Uma pessoa que tem qualidades, defeitos, e que ao mesmo tempo não é tão relevante assim, não é uma pessoa que fez um grande herói como nas histórias épicas de Homero ou os Lusíadas de Camões. Não, ele é um cara normal, fez coisas normais, nunca alcançou nada na vida e morreu sem fazer nada. E morreu sentindo que não tinha vivido direito, como a maioria das pessoas. Acontece. Não se esqueçam também que o Machado ele tem uma característica muito importante, que é explorar o psicológico dos personagens, tá? Ele explora muito o psicológico dos personagens. Essa é uma característica do realismo. São personagens complexos, mas aqui no Machado você tem isso muito, 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 muito forte, tá? Você pode estudar na sua escola que o realismo foi críticas sociais explícitas, e aqui no Machado isso não acontece tanto. Aliás, não acontece nada. As críticas sociais dele não são explícitas, são muito, muito implícitas, muito, muito sutis. Tão sutis que tem momentos que você até se pergunta se ele realmente acha aquilo, porque como ele narra da perspectiva do personagem e não dele, não do narrador onisciente, o personagem ele é rico e tal, então tipo, ele não vê problema na escravidão, por exemplo. Não vê problema. Então assim, tipo, você não tem como ter uma noção de qual era o posicionamento do meu Machado com relação a questões políticas. Com relação ao Brás Cubas, você também tem muito pouco, ele não explora isso. Qualquer crítica política, social que você tiver nos livros do Machado são implícitas, são sutis e são debatíveis, tá? São abertas à interpretação. E isso é uma coisa que difere bastante das obras realistas no geral, principalmente em Portugal, que era muito mais explícito. Aqui em Machado, elas não são explícitas, elas são muito implícitas. Ele faz muito mais críticas ao ser humano, ao psicológico humano, do que à sociedade em si. Beleza? Espero que você tenha entendido tudo nesse vídeo, espero que você arrase no vestibular. Se ele perguntar alguma coisa sobre Brás Cubas, eu acho que tudo que é importante eu falei, tá? Sendo bem sincera, eu não me lembro de mais nada muito relevante. Enfim, essas são as coisas mais importantes sobre esse livro maravilhoso, um livro muito bom. Eu recomendo que você leia, não é um livro difícil, não é uma Iracema da vida, gente. Esse livro aqui é muito mais fácil que Iracema. Leia, leia e leia, ok? 10 de 10, não tem como dar uma nota melhor pra essa obra de arte. Perfeito, 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 perfeito. Esse livro é muito bom. Eu me apaixonei pelo Machado, não pelo Brás Cubas, ele é meio oposto. Pelo Machado, e pretendo ler os outros livros dele um dia. Quem sabe se eu ler, não trarei aqui. Quero também ler as obras românticas dele pra ver como é que é o Machado romântico. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as minhas críticas e as minhas análises também melhorem com o tempo. Eu não faço roteiro, tá? Então você fala assim, nossa, que desorganização. Realmente, sou um pouco desorganizada, não faço roteiro, tenho preguiça, dá muito trabalho, não tô recebendo nada pra isso, então não vou fazer roteiro. Se um dia eu começar a receber, talvez eu comece a fazer roteiro, mas por enquanto não. Ok? Tchau, gente, até a próxima crítica.